você, então, lendo e chorava e escondido. Então, assim, eu observei que a diversidade dos escritos barrais era bastante grande e abordava temas tão complexos de uma forma simples e alcançava desde o indivíduo até a sociedade, né? Ele falava glimpses sobre a questão da relação entre as instituições, entre os países, entre as pessoas, a questão de como o ser humano devia tratar até o seu meio ambiente, né? E enaltecer a Deus. Isso eu achei fantástico, né? Nos ensinar a reverência diante de Deus e de uma forma tão sublime e ao mesmo tempo forte, intensa, né? Então, na medida em que eu ia avançando nesses estudos, né? Eu ia tendo uma sucessão de sonhos, assim, que, meu Deus, eram sonhos muito fortes, muito tocantes, muito marcantes. A impressão, quando eu acordava, nossa, eu queria poder dormir de novo para poder continuar aqueles sonhos, porque eram muito fortes e significativos. Só antes de continuar, só uma coisa. Nós nos casamos, ele falou assim, olha, eu nunca vou te impedir de ser Bahá'í, mas não exija que eu seja. Eu acho que eu nunca vou ser Bahá'í. Mas ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa família, e ele ficou casado, a gente casou e ficou em contato, me levava nas reuniões de assembleia, ficava lá esperando para vir embora comigo. Bonitinho, mas aí isso tudo fez, a Eco 92 fez acender isso nele, né? Aí ele começou a ter os sonhos. Eu acho que essa experiência que vocês passaram, eu também passei. Eu também casei com Verônica, ela não era Bahá'í, ficamos casados durante uns 2, quase 3 anos, e ela não tinha se declarado. Embora, é só que ela, diferentemente aí do Carlinhos, ela não ficava esperando, não, ela ia junto, entendeu? Então ela fazia tudo, até jejum ela fazia. Só que chegava na época da eleição da Assembleia, nós morávamos, éramos pioneiros em Manaus. Só que quando chegava a eleição da Assembleia, acabava ela sendo eleita. Aí o pessoal, mas a Verônica não é Bahá'í, aí tinha que fazer uma nova votação para aquele membro que foi eleito e que não era Bahá'í. Até que um belo dia ela se torna Bahá'í. Então, eu acho que isso serve até de experiências não vividas para casais recém-casados, quando um dos cônjuges é Bahá'í e o outro não. Eu acho que a coisa mais importante no casal, como vocês, como nós também fomos, é o respeito um pelo outro, sabe? Esse respeito era muito... Quando eu conheci Verônica, eu ia na casa dela, naquele processo de conhecimento, né? Que no mundo velho é chamado namoro, né? A mãe dela um dia perguntou, vocês, como Bahá'ís, podem ir na missa? Eu falei, claro. Falei, então, aqui em casa, todo domingo a gente vai na missa. Você vai comigo? Eu falei, vou, sim, senhora. Aí lá ia eu, de mãozinha dada com Verônica, e a sogra na frente, e nós indo para a igreja. Aquilo eu achava medieval, aquilo, sabe? Do outro mundo. Falei, meu Deus, mas que atraso. Mas tudo pelo amor, né? Tudo pelo amor. E aí, então, é isso. Mas, então... Aí os sonhos vieram, né? Fala alguma coisa, fala pelo algum sonho. São muito bonitos os sonhos. Na verdade, sonho porque é querido, tá? Não é porque menosprezando de jeito nenhum. Foram vários sonhos. Eu recordo apenas de alguns deles, né? Um deles foi que eu sonhei com um caminho, na verdade. Nesse sonho, por incrível que pareça, era minha mãe quem me apontava esse caminho. Ela estava rejuvenescida e vestida de preto, num preto tão bonito. Sua mãe era viva na época, Carlos? Ela ainda é viva. Isso é que eu não entendi direito. Uhum. Ela estava feliz em indicar, e, na verdade, eu seguia por um caminho, mas era tanta névoa. Era como você andar num local onde está cheio de neblina e você não consegue ver praticamente nada. Só que na medida em que eu olhava firmemente, parecia que algum vulto parecia existir mais à frente. Então eu concentrava ainda mais e as nuvens iam saindo gradualmente. Então eu via claramente o caminho, e esse caminho, mais algumas dezenas de metros à frente, 2 jovens andavam. E eu seguia na mesma direção, só que elas percebem que estavam sendo acompanhadas, que tinha alguém atrás. Elas param
falam alguma coisa, uma delas segue e a outra para e se vira para me esperar. E então, naquele momento, eu percebi que não era sonho. Eu via claramente, não se tratava de um sonho, e eu caminhava até onde ela estava, né? E a roupa dela era verde, né? Tinha uma saia verde, né? Então ela dava a mão para eu estender, e o sorriso dela era muito bonito, muito bonito. Então, assim, na medida em que eu ia aproximando a mão, eu senti o batimento do coração batendo muito forte. O coração batia, batia, até que em um certo momento, antes que eu alcançasse a mão de fato, eu acordei do sonho. E quando eu acordei, a sensação que eu tinha era de uma paz que eu não tinha até então conhecido. O quarto onde eu estava, ele estava inundado de paz, de uma atmosfera belíssima, única. Eu nunca tinha sentido tal sensação. Algumas coisas eu pude perceber só ao longo do tempo. Uma delas, que posteriormente eu fui perceber que, na verdade, aquela jovem me pareceu ser Mona. Eu consegui identificar anos depois, na verdade. Poxa, como é que eu não percebi isso? Mas era Mona. A segunda coisa é que aquela situação de paz que eu senti ali, eu voltei a sentir quando eu fiz peregrinação e adentrei os santuários do Parme, os santuários de Bahá'u'lláh. Aquilo ali, eu senti a mesma atmosfera de paz, de uma tranquilidade que não é desse mundo. Então, esse foi um dos sonhos, né?